e psicólogo, né, doutor Dalton. O que tem a ver com a autoestima, nossa relação com Deus? O que é autoestima? Nos explique para a gente definir bem. Para a gente entender a relação que existe, eu falo que a autoestima e a dependência de Deus, elas são compatíveis desde que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar. Claro que a dependência de Deus é superior à autoestima. A autoestima coopera no sentido de lidar com a dependência de Deus, mas para mim, na medida que a pessoa tem maturidade. A primeira coisa que eu queria definir é o que é a autoestima, porque muitas vezes vários desses termos caem no popular. Depressão, ansiedade, bipolaridade. Tem gente que fala assim, fulano de tal surtou. Fulano tal é bipolar, quer dizer, ele está usando o termo no popular. E a autoestima muitas vezes entra nesse conceito. Todo mundo fala de autoestima, mas muitas vezes eles não têm uma definição técnica disso. Então tem a autoestima no sentido técnico e a autoestima no sentido popular. E é isso que eu quero trabalhar, a primeira diferença, porque muitas vezes as pessoas confundem isso. Autoestima, na verdade, se você for, como o próprio nome diz, é o valor que você se dá. Autoestima, a definição é essa, é o valor que você se dá. Só que a formação da autoestima vem no desenvolvimento da criança, né? E muitas vezes a autoestima é o resultado da percepção do tanto que eu fui amado. Sim. Em tese, as crianças, todo mundo deveria ser bem tratado, mas as questões não são assim. Muitos filhos são mais queridos do que o outro. Então, uma criança que cresce numa perspectiva negativa, e a criança muitas vezes, por ela ser limitada racionalmente, ela sempre vai chegar numa conclusão errada e normalmente contra ela. Né? A criança pensa três coisas, ela tem três teorias psicológicas básicas em relação aos pais. A primeira é que os pais são perfeitos, o que não é verdade, que os pais, antes de serem pais dela, são seres humanos e têm uma história de vida. Mas como a criança, na perspectiva dela, os pais são grandes e ela é pequena e eles podem fazer tudo, são os heróis. O primeiro erro de cálculo dela é que os pais são perfeitos. O segundo, se os pais são perfeitos, eles podem agir tanto de uma forma positiva como negativa. Se eles agem negativamente, aí a criança já entende que isso é maldade. Na verdade, é outra questão. Pai e mãe é gente. E antes de ser pai e mãe, tem uma história de vida e tem as próprias dificuldades psicológicas. Mas a terceira, se meu pai e minha mãe, ou os dois, não gostam de mim, logo o problema é meu. Porque se eu fosse bonzinho, eles gostariam de mim. Aí é que começa a questão da autoestima. Então, a autoestima é uma percepção, é o resultado da percepção do quanto a criança foi amada. Então, uma criança mais bem amada, ela tem uma autoestima melhor, porque ela se sentiu amada, então ela se valoriza a partir disso. É como se os pais fossem o espelho da criança. Se eles a amam, ela é boa. Se eles não a amam, ela é ruim. Mas muitas vezes eles não a amam e isso não muda o valor dela. Mas por isso que eu falo que terapia é um negócio, do meu ponto de vista, fundamental, que é reeditar a vida a partir da infância. É o adulto vendo, porque a criança, todos os problemas psicológicos vêm da infância, porque como a racionalidade da criança é muito limitada e a emoção é muito grande, quando ela fica angustiada com uma coisa, ela deleta aquilo da consciência. O famoso não sei, não quero saber e tem raiva de quem sabe. Quando você volta como adulto para reeditar a infância, aí você vai entender exatamente essa lógica. Não é que... E os pais, eu falo que uma das coisas que a gente tem que perdoar, os pais, é porque os pais fazem o que dão conta. Se você for voltando, eu falo que se você voltar, os pais, os avós, os bisavós, você vai chegar no Adão, e no Adão faz um desvio até no diabo, né? Porque aí na hora que ele criou aquele problema todo, ele já vem gerando, a partir da queda, ele já vem gerando um problema todo. Então, pai e mãe dá o que tem. É uma questão que tem que ser sarada. Mas muitas vezes a criança cresce como se ela fosse ruim. Aí a autoestima dela fica realmente prejudicada. Ela cresce como se ela não tivesse valor, porque ela cresceu não recebendo aquela parcela de amor. Agora, as pessoas no popular confundem autoestima, que eu falo, com sentimento de superioridade. Sim. Quando uma pessoa tem uma autoestima baixa, muitas vezes ela tem um sentimento de inferioridade. Só que o ser humano pode inverter isso. Ele sai do sentimento de inferioridade, de que eu sou ruim, de que eu não presto, para o sentimento de superioridade, porque eu sou melhor do que todo mundo. Isso não é autoestima.
Sentimento de superioridade não é autoestima. Não é uma questão de pensamento positivo, porque eu acho que eu sou. É uma coisa que tem que ser do fundo do coração. Psicologia é um negócio seguinte, o conflito psicológico é entre o que eu penso e o que eu sinto. Como a emoção vem antes no desenvolvimento psicológico, ela é mais forte do que o que eu penso. E ela influencia o que você pensa. E ela puxa para baixo. Se as emoções forem predominantemente negativas, elas puxam para baixo. Se elas forem predominantemente positivas, elas puxam para cima. Elas te levam para cima. E por isso que o pensamento positivo não funciona. Sim. Né? As pessoas sabem o que tem que fazer e muitas vezes não fazem. Sabem o que não tem que fazer e muitas vezes fazem. Então, isso é autoestima. A autoestima é você saber o valor que tem. E eu falo que quem sabe o valor que tem, não precisa competir. Sim. Eu não tenho que ser melhor do que você. Você e eu. O meu papel é ponto final. Eu tenho meu papel se você tem o seu. Você é melhor do que eu em determinadas coisas e eu circunstancialmente melhor do que você. E isso é crucial para qualquer relacionamento, né? Por exemplo, marido e mulher. Se houver competição entre os dois, eles nunca conseguirão um relacionamento saudável. Eles têm que entender muito bem o papel de ambos, o papel com os filhos e o papel entre os dois, para poder administrar uma casa e etc. Na igreja é a mesma coisa, você tem várias lideranças. Se cada um souber o seu valor e o seu papel e o desempenhar bem, como para o Senhor, né? A competição é fazer bem para o Senhor, não é com o outro. Então, a relação entre nós e com Deus, ela está totalmente ligada também nesse equilíbrio emocional e psicológico, né? E, na verdade, além da busca em relação a Deus, eu falo que o seu adversário, para usar esse termo, é você mesmo, né? Você vive, o impostor que é em nós. Eu falo que o ser humano vive num processo contínuo de desenvolvimento, quer ele queira, quer não, quer ele atue sobre ele, não. Desde o dia que ele nasceu, o dia que ele vai morrer. Então, ele pode crescer ali. Ele pode até não crescer, que é uma possibilidade que ele tem. Mas a vida é um processo contínuo de tentar melhorar. Então, a autoestima é isso, é o valor que você tem. Só que muitas vezes, por isso que eu falo que as pessoas muitas vezes querem... Você vê que muitas vezes as pessoas querem falar... Eu falo assim, quem fala muito, quem quer mostrar muito, não sabe o que tem. Não tem autoestima boa, porque se tivesse não precisava mostrar. Eu também tenho essa percepção, que eu vejo algumas pessoas que se posicionam de forma muito veemente em algumas coisas, algumas questões, e elas brigam, elas gritam, elas batem na mesa, e elas se impõem. E eu aprendi isso na caminhada, eu percebi assim, olha, essa pessoa está tentando se mostrar uma coisa que de fato ela não é. Ela é medrosa, ela é insegura, e ela tem que se posicionar como um porco-espinho, agride todo mundo para se sentir importante. Na verdade, ela está doente. Ela está se defendendo, atacando, né? Antes que você a ataque na perceptiva... Para ela não ficar por baixo. E para ela, se ela achar que você vai atacá-la, antes que você a ataque, ela te ataca preventivamente. Agora, olha, o Jesus, ele era tão convicto de quem ele era, e a gente não pode esquecer nunca que ele era homem, né? Às vezes a gente esquece que ele era homem, né? Mas ele era tão convicto de quem ele era, que Satanás não conseguiu derrubá-lo na tentação. Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia o valor dele. Outro momento, Jesus... lava pé dos discípulos, que era uma tarefa extremamente humilde e humilhante, e Jesus lava os pés dos discípulos porque ele tinha o entendimento de quem ele era e a tarefa e o que ele fazia não definia o seu valor. Sim. Então, independente da tarefa, você curando um enfermo, multiplicando pães e peixes, pregando para a multidão ou lavando pés, não alterava o valor dele, ele sabia quem ele era. Eu acho que a gente erra nisso, porque... quando nós não sabemos quem nós somos e o nosso valor, a gente acha que vai agregar valor naquilo que fazemos ou naquilo que mostramos ser. E por isso essa grande guerra entre nós, disputando uns com os outros. E por isso que muitas vezes as pessoas fazem as coisas mais exteriormente e menos interiormente. Quanto mais exteriormente eu tenho que provar alguma coisa, menos interiormente eu tenho aquilo. Porque a autoestima não é eu achar que eu sou melhor que você. Eu menosprezo. Isso já é sentimento de superioridade. Soberba, que está baseado no sentimento de inferioridade. Sim. É um sentimento de inferioridade reativo, ativado por outro lado. Em vez de eu me sentir inferior, eu vou sentir superior. Agora, todo mundo que tem um sentimento de superioridade, obviamente, tem um sentimento de inferioridade. Só que ele usa ele de uma forma, ele não fica na posição da inferioridade. Então, o que eu quero dizer é isso. Muitas vezes, o que as pessoas chamam de autoestima, na verdade, não é autoestima. É eu querer crer que eu sou. Na medida que eu quero crer que eu sou, eu não sou. Não, que eu não sou aquilo que eu... Porque agora, se eu fosse, eu não precisava guerrear. Eu não precisava guerrear. Por isso que eu falo que quem sabe o valor que tem, não precisa competir. Quem compete não sabe o valor que tem.
Porque eu vou te contar um testemunho meu, é um segredo, não conta pra ninguém não, só entre nós. A minha esposa tá ali, ela nem vai ouvir. Quando eu era mais jovem, eu tinha um problema de autoestima muito grande, porque eu vinha de uma sucessão de fracassos na vida, inclusive amorosa. E aí eu cheguei na igreja, e muita moça bonita, muita moça rica, e eu muito pobre, da periferia, e me sentia um frango despenado. Igual o Atlético Mineiro ano passado, totalmente depenado. E aí um dia eu lendo um livro, e salta um texto bíblico do livro, que se não me engano é Lucas 12:15, que fala sobre a avareza, e aí Jesus ensina que o valor de um homem não consiste nos bens e riquezas que ele possui. Ou seja, o seu valor, Rony, não tem a ver com ter dinheiro ou não ter, ser famoso ou não ser famoso, de boa família ou não família. E veio esse texto no meu coração e eu senti o Espírito Santo perguntando para mim assim, diante dessa verdade bíblica, qual é o seu valor? Eu dentro do ônibus, pensando, lendo o livro e pensando. E aí veio de novo a voz no meu coração dizendo, qual o preço que você foi comprado? Aí na hora, né, o Espírito Santo te dá a resposta também, ele faz a pergunta e dá a resposta, e ele falou, você foi comprado pelo sangue do meu filho. Será que você não tem valor mesmo? Aí naquela hora eu fui curado daquele problema, eu não passei a me tornar uma pessoa melhor do que os outros, achando que era... Não, nada disso, mas eu passei a me relacionar bem com os outros sem me sentir inferior, porque eu fui curado de dentro, com a palavra de Deus e com a ação do Espírito. Claro que uma terapia poderia ter ajudado, mas como eu não tinha acesso, Deus usou o que eu poderia fazer ali. Então eu fui curado e nunca mais tive problema de autoestima. E a minha esposa até brinca comigo que eu tenho autoestima demais, que eu sou sempre para frente, sempre feliz e para frente, mas é uma cura que veio de Deus. Então tem muito a ver com a dependência de Deus, e a dependência de Deus é relacionamento, né? Ele me falou, eu acreditei, está na Bíblia, bora para frente. E uma coisa interessante que você colocou é o seguinte, todo mundo tem valor. Sim. As pessoas, não existe ser humano de primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta categoria. Existe só, eu falo com os meus clientes, a primeira coisa que eu trabalho é o valor humano. Sim. Você vale pelo que você é, independente se eu gosto de você ou não. Só porque você existe, né? Se eu gosto de você e você gosta disso, então é bom. Mas você vale independente disso. O seu valor é intrínseco. Você vale pelo ser humano que você é. Sim. O problema é que no processo de desenvolvimento psicológico do ser humano, uns são mais amados e outros são menos amados. Então, Sim. os que são mais amados, eles juntam essas duas coisas. Os que são menos amados acreditam que não são. E eu falo que a terapia é você tirar, eu falo que a pessoa está presa dentro dela mesma. Eu vou tirá-la de dentro dela mesma. Era como se ela tivesse sido soterrada com o tempo. Sim. Foram jogando terra em cima dela, então ela acha que ela não é. Você tem que tirar todo aquele entulho para ela entender que ela vale pelo ser humano que ela é. E o apóstolo Paulo, ele nos dá algumas receitas quanto a isso, né? Quando em Corinto ele fala sobre sofismas, sofismas são pensamentos viciados que você não sai daquele lugar. Você não vai. E tanto, biblicamente, o renovação da mente, né, que o Paulo fala em Romanos 12, quanto uma terapia, as duas coisas podem andar juntas, para tirar a pessoa desse buraco que ela está. Na verdade, que é aqui dentro. Na verdade, você vê, eu falo que Deus é meu sócio, meu parceiro na terapia. Então, o segredo é esse. Eu faço 1 hora de terapia e ele trabalha os outros 7 dias, 24 horas por dia. Então, muitas vezes o cliente volta já melhorado, além daquilo que é a lógica da melhora dele, foi Deus que fez a parte dele lá no trabalho dele. Mas eu falo assim, é claro, o ser humano, qualquer ser humano, o que a gente faz, Deus faz 1 bilhão de vezes mais e com perfeição. Então eu falo que, por exemplo, uma pessoa que tem uma conversão genuína, e por conversão genuína é saber reconhecer pecador e reconhecer Jesus com o plano da salvação e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, só dela ter uma conversão genuína, ela tem uma cura, né? Ela tem uma cura. Tem gente que você pergunta para ela assim, ela vai te contando uma história difícil, você fala assim, e ela conta uma história difícil, mas ela está bem. Aí eu falo com ela assim, você fez terapia? Ela falou, não. O que aconteceu? Eu converti. Quando a conversão é genuína, você ganha em amor e em perdão. Sim. Por mais que muitas vezes não cura tudo, mas você já tem Agora, é proporcional à conversão genuína, porque se você converter, entre aspas, sem saber a profundidade daquilo, ela não tem o mesmo efeito. Você sentir amado por Deus e perdoado por Deus tem um poder curativo muito grande. Exatamente, porque uma das coisas que nós carregamos da infância que pode prejudicar muito a nossa fase adulta também são as culpas. As culpas. Os medos.
E com a conversão genuína, a culpa vai embora. E o medo vai embora, que o verdadeiro amor lança fora o medo. Eu também acredito nessa linha que o senhor falou aí, a genuína conversão. Eu tenho uma característica nos meus gabinetes que quando eu pego pessoas que estão sucessivamente no mesmo pecado e não evolui, não cresce, tá? Mesma vida, eu faço uma pergunta, como que foi sua conversão? E a pessoa muitas vezes para e olha para minha cara e fica assim, não consegue responder. Às vezes fala, não, eu vim para a igreja com um amigo, comecei a frequentar, gostei, me batizei e estou aqui. Tá, mas você e Jesus, como que foi esse encontro? Existe uma marca, existe um momento que você fala, a partir de tal dia, minha vida mudou porque eu encontrei Cristo. A maioria não tem essa experiência. E como que uma pessoa encontra com Cristo e não tem uma experiência? Eu não estou dizendo de algo surreal que gera arrepio, teve uma imagem, viu uma coisa. Não, não é isso. É uma convicção interna, que eu acho que falta para muitas pessoas hoje na igreja. E talvez também a culpa é nossa como pregadores, porque talvez não tenhamos pregado mensagem de salvação, temos pregado mensagem somente para as coisas dessa terra. Então, eu acho que, no fundo, a cura para o ser humano começa e é efetiva a partir de Cristo, em todas as esferas. E uma coisa que eu falo por aí, eu tenho 30 anos que eu estudo e trabalho com psicologia, e eu busco a ideia do que eu chamo do equilíbrio psicológico. Sim. Agora eu cheguei, nesse tempo todo, que eu cheguei à conclusão é o seguinte, que o ser humano mais maduro e mais equilibrado que for possivelmente falando, ele ainda fica muito abaixo do que ele pode chegar. O diferencial do cristão é deixar o Espírito Santo trabalhar na vida dele. Sim. O encher do Espírito, porque para eu encher do Espírito, eu tenho que esvaziar do eu. Sim. Eu falo que assim, um recipiente de 1 litro. Se você tem 900% de água, e água é eu, e o óleo como símbolo do Espírito Santo, você tem 100 ml nessa história toda, não tem como de você... Por isso que eu acho interessante que o versículo fala, enchei-vos do Espírito. Se é enchei-vos, é um verbo no imperativo, quer dizer, e eu tenho que ter uma contínuo. Atitude. Não, e eu tenho que ter uma atitude. Para eu encher, eu tenho que... Só tem um recipiente. Para eu ter 900 ou 1 litro de Espírito Santo, eu tenho que esvaziar o eu. Agora, o problema é que aí entra aquela história para juntar com a dependência de Deus e a autoestima. Uhum. Muitas vezes as pessoas acham que porque elas acreditam numa coisa, Deus tem que fazer o que ela quer. Aí é que é aquela história, a autoestima contribui, até para a fé contribui. Só que é o seguinte, Deus está acima do ser humano. Exatamente. Tem 4 posições de Deus e nós temos 4 posições de submissão e ele de autoridade. Se Deus é Deus e Deus é Deus, nós somos adoradores. Deus é Senhor e nós somos servos. Deus é Rei e nós somos súditos. E Deus é Pai e nós somos filhos. Aí é aquela história, se você junta a imaturidade espiritual com a imaturidade psicológica, com essa ideia de que eu penso as coisas positivamente, elas vão acontecer, na hora que eu falo, Deus, eu quero isso, aí Deus é Pai. Uhum. Eu falo que a gente não ganha porque pede errado, pede certo na hora errada, pede pelo motivo errado, e muitas vezes não consegue. Agora, e a Bíblia fala isso, né? Pede e não recebe, porque pede mal, pede para seus deleites e prazeres. Você não pede para glorificar Deus, você pede para se sentir importante, para pisar nos outros e ainda cantar sabor de mel no final. Não, e se você acha que você quer um negócio, Deus tem que te dar, aí você entra num problema. Então, por isso que a ideia é assim, a autoestima é boa, saudavelmente boa, mas ela não faz Deus trabalhar do jeito que quer. Né? Porque Deus eu falo que Deus é um pai que não tem problema psicológico. Ele não tem problemas psicológicos. E ele não é manipulado, como o pai humano. É por isso que ele não tem problema psicológico. Se você falar assim, Deus, eu vou sair do seu caminho. Primeiro que você não entendeu o que é conversão, porque só tem esse caminho. Né? Tem 2, um que leva para cima e um que leva para baixo. Mas você quer ir para cima, só tem esse. Você falar com Deus que se você não me abençoar, eu vou sair do seu caminho, você não converteu genuinamente. Você não entendeu o que é o plano da salvação, porque senão você não tem outro caminho. É aquela história de Jesus falar com os discípulos, e aí, vocês também não vão? Ele fala, só tu tem a palavra da vida eterna, como é que eu vou entrar? Para onde? Para onde que eu vou? E é isso que eu... Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.